A economia melhorou, mas a política... Revista ES Brasil em áudio. Denúncias e negociações sem clareza movimentaram o cenário político, deixando a sociedade ainda mais desestimulada com o movimento partidário. Bem, a gente pode começar falando de duas coisas que resumem a situação política em 2017: corrupção e propina. Basta observar os desdobramentos da Operação Lava Jato e os milhões e milhões roubados dos cofres públicos. A diferença mais marcante, ao menos no cenário brasileiro, é que o mesmo Congresso que não quis saber de conversa no ano passado e derrubou a então presidente Dilma Rousseff, esse ano negociou caro a permanência de Michel Temer no poder. Da mesma forma, a população que foi para as ruas em 2016, bateu panelas e gritou contra a corrupção, dessa vez ficou calada. Nossa equipe de reportagem entrevistou o cientista político e coordenador do Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais, José Luiz Niemeyer. Para ele, as denúncias feitas pelo Ministério Público Federal são graves, mas devemos aguardar sempre o devido processo legal, porque senão estaremos repetidamente com ações imediatistas que não solucionam o problema em si. Da perspectiva dele, é muito exagerado esse movimento de estar mudando o tempo todo o chefe do executivo. Segundo Niemeyer, é fundamental fortalecer ainda mais o debate político e acabar com essa argumentação de que não tem jeito de mudar. O mais importante é que a estrutura estatal brasileira permaneça naquilo que é perene, ou seja, a Constituição. O Estado não quebra. A discussão hoje é como governar o país. E aí a reforma política é fundamental, mas precisa ser feita com profundidade, avaliar o voto distrital, a questão da suplência, as coligações e, quem sabe, o parlamentarismo mais à frente. O que não se pode fazer é discutir 2 ou 3 mudanças que apenas atendam a interesses próprios dos partidos. Fato é que o excesso de bombas que vieram à tona levou o brasileiro a certa apatia, um sentimento ruim em relação à política. Mas Niemeyer destaca que demonizar a classe política é um erro. Niemeyer enfatiza que não há salvação sem uma ação política, porque ela é redentora. A política é basilar para qualquer sociedade que se pretenda moderna, progressista e plural. Você não deve colocar todo mundo na mesma panela. Em 2017, a insatisfação com a classe política e as instituições atingiu números alarmantes. A crise de legitimidade alcança as instituições e impõe desafios aos partidos políticos. É o que defende o professor universitário e consultor em marketing político, Darlan Campos. E numa tentativa de melhorar a imagem, diversos partidos resolveram mudar de nome, tirando especialmente aquela palavra, partido. Segundo Darlan Campos, o branding político é uma ferramenta utilizada por partidos em todo o mundo para transformar legendas, encontrando novos caminhos possíveis, uma vez que a imagem constitui referência identitária na política, numa sociedade marcada pela era da imagem e da publicidade e de uma prática política que se realiza nos padrões de comunicação configurados pela linguagem midiática. Entretanto, a mudança de nome ou logo é meramente superficial, uma vez que as estruturas partidárias continuaram as mesmas, com as velhas ideias e práticas políticas. As ações de branding político devem vir aliadas a ações fundamentais dentro da estrutura partidária. Em 2017, no Espírito Santo, a questão legal trouxe problemas para muitos prefeitos, e alguns deles ainda estão no poder por meio de liminar ou recursos protelatórios. Protagonizaram nesse sentido os prefeitos eleitos de Guaçuí, Vera Lúcia Costa, de Itapemirim, Luciano Paiva, de Guarapari, Edson Magalhães, de Castelo, Luiz Carlos Piassi e também o vice dele, Pedro Nunes de Almeida, de São Mateus, Daniel Santana e o vice, José Carlos Araújo de Barros. O consultor em marketing político, Darlan Campos, aponta que a insegurança jurídica gerada pela enxurrada de denúncias atrapalha a política local e inviabiliza a construção de projetos de médio e de longo prazo, uma vez que muitos desses governos não sabem se estarão de pé daqui a 6 meses. A crise de representação também alcança o Espírito Santo, prejudicando desde a captação de investimento até dificultando a elaboração de grandes projetos. Cabem aos gestores públicos criatividade e planejamento para alcançar os resultados. Paulo Artung. Após colocar as contas públicas em dia no Espírito Santo, ele se tornou referência no Brasil como gestor público e oficializou sua intenção de deixar o MDB.
Paulo Artung passou a ser disputado por muitos partidos e teve seu nome citado por diferentes candidatos que podem vir a disputar a presidência da República em 2018. Darlan Campos destaca que o governador hoje tem uma agenda federal. Há tempos, Artung tem buscado se posicionar no cenário nacional, apresentando o case capixaba como um sucesso no país. Em certa medida, ele tem conseguido isso. A mídia nacional tem dado espaço para o crescimento da imagem de grande gestor. Segundo o consultor em marketing político, o desejo é antigo, compor uma chapa presidencial com chances reais de vitória. Se vai acontecer, não sabemos. O trabalho de construção de uma imagem nacional tem cumprido seu papel efetivo, especialmente quando potenciais candidatos a presidente vinculam o nome de Artung a possíveis candidaturas. Citaram o nome do governador, o prefeito de São Paulo, João Dória, em seguida o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e por último o apresentador Luciano Huck. Assembleia Legislativa. Nas eleições gerais de 2014, entre os 30 deputados que compõem a bancada da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 25 tentaram a reeleição, sendo que 14 deles foram reeleitos. O consultor Darlan Campos aponta que esta é uma Assembleia alinhada com o Palácio Anchieta, que encontra pouca resistência aos projetos do Executivo. Com uma oposição barulhenta, mas com pouca força de contrapor o governo, a esmagadora maioria das medidas foi aprovada com alta margem de votos, demonstrando a capacidade do governador em construir base de apoio na Assembleia. O nome de destaque dessa oposição ao governo foi o deputado tucano Sérgio Majeski. O parlamentar não pegou leve nas críticas. Em sua última denúncia do ano, acusou o governo de usar manobra para aprovar o orçamento de 2018 e solicitou ao presidente da Assembleia a devolução do projeto de lei orçamentária ao governador. Dessa vez, o motivo foi o descumprimento das normas técnicas determinadas pela Secretaria Nacional do Tesouro. Você está ouvindo o ES Brasil em áudio. Majeski explicou que o projeto de lei orçamentária trouxe despesas indevidas na cobertura do déficit financeiro do regime próprio de Previdência Social do Espírito Santo. Segundo o deputado, o atual governo ignorou notas técnicas e determinações da Secretaria do Tesouro Nacional e criou receitas fictícias para atender despesa inexistente. Já o presidente da Assembleia, o deputado Eric Musso, adjetivou 2017 como um ano desafiador. Segundo ele, na Assembleia foram implementados ajustes financeiros para sobreviver aos tempos de crise e um orçamento de 11 milhões menor do que o 2016. Mesmo assim, a Assembleia conseguiu fazer investimentos importantes nas carreiras dos servidores, reabrir o restaurante, inaugurar um novo estacionamento e abrir o Procon Assembleia e a Procuradoria da Mulher. Eric Musso afirma que foram iniciados importantes ações, como o Revisa ALIS. O programa vai rever leis em desuso e reduzir de 17 mil para 12 mil o número de leis capixabas. Outro exemplo é o ALIS Digital, criado para garantir mais celeridade e transparência à tramitação dos processos. O presidente da Assembleia também afirma que em breve haverá emissão de CPF e RG no Palácio Domingos Martins. Ele espera que em 2018 a Assembleia mantenha esse ritmo de investimentos e responsabilidade com o dinheiro público para melhor atender a população. O deputado avalia que a crise da Polícia Militar e também o debate sobre o fundo de repasse aos municípios são reflexos da democracia. Eles acaloram o debate e nos fazem amadurecer. Para ele, crises são oportunidades de crescimento. O presidente da casa afirmou que um recente estudo da Universidade de Brasília atestou que a Assembleia do Espírito Santo é a segunda do país com menor custo por projeto de lei aprovado. Só ficamos atrás da Assembleia de Goiás como a mais econômica do Brasil. Eric Musso comemora a conquista e afirma que é um orgulho enorme poder fazer tão bom uso do dinheiro público que é devolvido ao cidadão em forma de serviços prestados. O deputado destaca que, apesar da crise, o Espírito Santo tem dado sinais de reação gradual. Este seria o resultado das políticas públicas de governo e do trabalho eficiente da Assembleia, que, em sintonia com o Poder Executivo, faz a engrenagem girar. Bancada capixaba na Câmara Federal.
No polêmico caso envolvendo as denúncias contra o presidente Michel Temer, dos 10 deputados federais que integram a bancada capixaba, somente Lelo Coimbra, do MDB, e Marcos Vicente, do PP, foram favoráveis ao relatório que rejeitou o processo de admissibilidade da denúncia, ou seja, eles votaram para que o presidente não fosse investigado. Já os outros 8 deputados federais que representam o Estado votaram autorizando que a segunda acusação feita pela Procuradoria-Geral da República contra Temer pudesse ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo nesse cenário, a atuação capixaba no Senado teve destaque com Rose de Freitas, Magno Malta e Ricardo Ferraço. Em novembro de 2017, Ferraço se licenciou do mandato por 121 dias e tomou posse o suplente Sérgio Rogério de Castro. A bancada capixaba se reuniu em defesa de algumas pautas, especialmente na área de infraestrutura. Segundo Ferraço, após anos de espera, a ampliação do aeroporto Eurico Salles deverá finalmente ser concluída. Os recursos para a ampliação da BR-262 foram aprovados, o processo do Porto Central andou e também conseguimos incluir no PAC o projeto da ferrovia ligando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro. Outro destaque apontado por Ferraço foi a aprovação da reforma trabalhista, da qual ele foi relator na Câmara Federal. Já na avaliação do presidente estadual do PT, João Coser, não houve nada de positivo no cenário nacional. Segundo ele, o que o país assistiu foi a um assustador retrocesso de direitos adquiridos por muita luta. Coser retomou a direção do partido em 2017 após um processo eleitoral conturbado, em que houve troca de argumentações com seu concorrente, o deputado federal Givaldo Vieira, e direito à anulação de votos sob suspeita de fraude e acusação de golpe. No cenário político capixaba, destacaram-se ainda as disputas presidenciais nas siglas, especialmente no Ninho Tucano, com a vitória do vice-governador César Conago. Também passamos pela polêmica das artes, com o surgimento de diversos projetos de lei nos âmbitos municipais e estadual, querendo proibir nudez em exposições após 2 fatos ocorridos no Brasil em que parte da população reagiu de forma contrária. Fatos marcantes no Brasil em 2017. Na primeira semana do ano, após se vestir de gari e participar da limpeza da cidade de São Paulo, João Dória decidiu apagar obras urbanas de arte feitas com a técnica de grafite. Eis a primeira polêmica política de 2017. O ministro Teori Zavascki, que era relator das ações da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, morreu no dia 19 de janeiro em um acidente aéreo. O avião em que ele viajava com mais 4 pessoas caiu no mar, próximo ao aeroporto de Paraty, no Rio de Janeiro. Logo surgiram muitos questionamentos sobre a possibilidade de terem sabotado a aeronave. O filho do ministro, o advogado Francisco Zavascki, chegou a desabafar em seu perfil no Facebook: "Não tenho como não pensar que não mandaram matar o meu pai." Mas essa hipótese não foi provada pelas autoridades que investigaram o caso. Em fevereiro, houve a prisão do empresário Eike Batista, que havia alcançado em 2012 o posto de 8º homem mais rico do mundo e, em seguida, perdido 35 bilhões de dólares em apenas um ano. Também em fevereiro, faleceu a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, esposa de Lula desde 1964. Ela tinha 66 anos e faleceu após sofrer um AVC. Quanto ao Eike Batista, a prisão não durou muito tempo. Em abril, o ex-bilionário deixou o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio, após Gilmar Mendes, o ministro do STF, atender a um pedido de liberdade apresentado pela defesa. Inclusive, várias foram as solturas protagonizadas pelo ministro Gilmar Mendes durante todo o ano, que viralizaram nas redes sociais. Entre elas estão a do mega empresário do setor de ônibus do Rio de Janeiro, Jacó Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus, acusado de desvio de dinheiro público, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Assim como a dos empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita, acusados de pagar propina no esquema do ex-governador Sérgio Cabral. Também a do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, e do ex-ministro Antônio Carlos Rodrigues, presidente do PR. Entre os dias 16 de março e 13 de maio, o senador Aécio Neves ligou para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, 33 vezes por meio do aplicativo WhatsApp. As informações foram divulgadas pelo relatório da Polícia Federal.
Porém, não foi possível saber o conteúdo das conversas. Gilmar relatou 4 inquéritos que investigam Aécio Neves e que tramitam no Supremo, 2 deles abertos esse ano. A lista de ministros de governo envolvido em corrupção superou todas as expectativas. Em outubro deste ano, mais de 80% do primeiro escalão do governo Michel Temer já estava na relação dos investigados pela Justiça, réus em processos ou que pelo menos haviam sido citados pela Operação Lava Jato. Entre eles, Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, que entrou no foco das investigações após mensagens apreendidas pela Força Tarefa sugerirem que ele usou sua influência para atuar em favor dos interesses da construtora OAS. No dia 5 de setembro, a Polícia Federal encontrou 51 milhões de reais guardados em malas em um apartamento em Salvador. Mas também integraram a lista de suposto envolvimento com corrupção o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e o senador Romero Jucá, que foi o ministro do Planejamento no primeiro time de Temer e deixou o governo após a revelação de escândalos. Na avaliação do economista Clóvis Vieira, o único destaque positivo na esfera federal foi a atuação da equipe econômica, que permitiu melhora de indicadores importantes. Embora ainda sejam reações pequenas nesses indicadores, entre eles inflação, número de desempregos e a taxa Selic, são o início do processo de retomada econômica que o país busca alcançar. Ainda entre os destaques negativos de 2017 estão as denúncias contra o senador Aécio Neves, que chegou a ser afastado, mas contou com a interpretação de Gilmar Mendes para garanti-lo no Senado, as inúmeras trocas nos ministérios e as condenações do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi cassado e preso. Outro assunto que chamou a atenção até da imprensa internacional foi o pedido da ministra Luiz Linda Valois, que requereu ao governo receber 61 mil, que seria o acúmulo da aposentadoria dela como desembargadora e o salário do cargo. Ela alegou que trabalhar sem receber seria como trabalho escravo. O caos político em Brasília fortaleceu o discurso da necessidade de intervenção militar e também de apontar o deputado Jair Bolsonaro como solução. O cientista político José Luiz Niemeyer explica que o que vemos hoje é uma sociedade civil amedrontada, uma sociedade que começa a pensar em saídas radicais, e isso é grave. Não se pode falar em volta do regime ditatorial. Isso seria um retrocesso que não funciona. As reformas previdenciária, tributária e política não foram concretizadas, e as especulações agora giram em torno das eleições. Política internacional. 2017 começou assustador com um homem muito bem armado que resolveu atirar contra uma multidão em Istambul, matou 39 pessoas e feriu 70. E esse foi só o primeiro de muitos atentados que viriam a acontecer no decorrer do ano. O Estado Islâmico se manteve em destaque e o mundo continuou se chocando muito mais com a violência contra norte-americanos e europeus do que com as mortes provocadas contra africanos ou mesmo crianças brasileiras. Além dos atentados que percorreram Estados Unidos, Inglaterra, França, África e Oriente Médio, outra marca forte do ano foi Donald Trump, o polêmico milionário que se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. Logo após a eleição dele, vieram as ameaças do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o embate com Trump. A crise na Venezuela, marcada pelo descontentamento da população que saiu às ruas contra o governo de Maduro, refletiu também no Brasil. Cidades mais próximas à fronteira, como a capital amazonense, tiveram de lidar com o problema do aumento da população de rua, formada por venezuelanos que fugiam da repressão e da fome. A Venezuela se destacou ainda pela denúncia das falsificações nas urnas eletrônicas. Revista ES Brasil em áudio. Um conteúdo Next Editorial.